Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa. E a série escolhida é a série do Ayrton Senna, que é o Senna por Ayrton, né? Que estreou ontem no Globoplay, ia falar recentemente, mas foi ontem, 1º de maio, Dia do Trabalhador, que foi o dia do falecimento dele, né? 30 anos de morte de Ayrton Senna. Então vamos lá, a série tem 3 episódios, tá? Não tem nota no IMDb ainda, só tem da série do Senna que está por vir esse ano, que não tem data definida também. Vamos lá, pessoal, eu vou tentar fazer aqui uma análise diferente, porque é a minha primeira série de documentário, tá? Que eu tô falando aqui. Eu nunca fiz uma série de documentário, então vamos lá. Eu nem vou fazer a vinheta aí se gostou ou não gostou, curtem essas coisas aí. Vamos lá direto para análise. Bom, a história começa com um jovem Ayrton Senna que começou a andar de kart aos 4 anos, se apaixonou pela modalidade, é o primeiro da família que começou a gostar de correr, só que os pais tinham aquele receio de ele poder correr e se machucar, né? E poder morrer também, né? Que é uma atividade muito perigosa. E aí ele continuou fazendo, uma hora ele parou, mas ele voltou. E ele continuou atuando, ele foi pelos Estados Unidos, correu vários anos, depois pela Ford 3, onde que ele estava liderando. Só que aí, como ele estava muito avançado nessa Ford 3, ele decidiu para a Fórmula 1, que era muito mais difícil, muito mais concorrida, onde que o Nelson Piquet, que era o piloto brasileiro da época, realmente reinava lá, né? E aí quando que ele chegou lá, fez os testes, não conseguiu passar e foi escolhido por uma tal de Kip Toleman, que tinha um carro lá que não era muito competitivo, mas pelo menos ele ia começar a mostrar o valor dele. Tanto que ele pontuou em 5 corridas, ele mostrou para as pessoas na corrida mais perigosa em Mônaco, que ele ia ganhar a corrida até do próprio Alain Prost, que o Prost começou a fazer sinal para parar a prova porque ele ia ganhar a corrida. E aí ele já começou a ficar marcado por isso. Depois da Toleman, ele acabou indo para a tal da Lotus, pessoal. Na Lotus ele chegou em 1984 e ele ficou até 1985, por onde que ele começou a se destacar para valer. E aí ele conseguiu finalmente um contrato com a McLaren, que foi onde ele começou a brilhar, aquele carro branco e vermelho que está estampado em todos os títulos do Ayrton Senna, né? Onde que ele foi tricampeão, na verdade. Chegando lá em 1988, ele tinha um companheiro de equipe dele, que era o tal do francês Alain Prost, onde que os dois começaram como amigos, fazer a primeira dobradinha. O que é dobradinha, pessoal? Primeiro e segundo, segundo e terceiro, isso é uma dobradinha na Fórmula 1, tá? Quem mais interessa é o primeiro, segundo e terceiro que ganham mais pontos e pontua até o 6º colocado, se eu não estou enganado, tá? E aí em 88, o Ayrton Senna começou a brilhar, começou a tirar o foco do veterano Alain Prost. O Senna finalmente conseguiu ser campeão em 88. Foi lá, conseguiu ser campeão na maior dureza que o Prost não deu. Como que ele fala, se ele fosse um bom garoto, eu ganharia mais fácil. Mas não, ele conseguiu ganhar em 1988. E em 89 começou uma rivalidade entre os dois, onde que o Prost falava que o Senna não era aquela pessoa que imaginavam. E eles começaram aquela rivalidade eterna, que um metia a boca no outro e tudo mais. E aí, pessoal, quando chegou em 89, eles têm aquela cena mais marcante, né? Que o Prost estava prestes a ganhar o título, só que o Prost fechou, eles colidiram, né? Um fechou o outro, eles colidiram. Os fiscais ajudaram o Senna a colocar o carro de volta, ele foi lá, ganhou a corrida, a penúltima corrida, e ia concorrer ao título e ganhando o Prost. Só que o Prost, como que era aquele carinha mimadinho, aquele piloto mimado, ele tinha uma grande amizade com o presidente da FIA. Chegou lá, o Jean-Marie Balestre, que era o presidente da Federação de Fórmula 1, era francês por sinal, alegou que o Ayrton Senna sofreu penalidade e foi desclassificado por cortar a chicane, pessoal. E aí o Senna ficou revoltado. Anos depois ele até foi punido, que ele falou que ele não ia correr mais. Tudo isso correu na pista de Suzuka no Japão, tá, pessoal? E aí o que aconteceu? Em 90, o Senna começou a competir, começou a disputar a prova, e olha que ironia do destino, pessoal. Ele e o Alain Prost estavam concorrendo o título de novo, só que o Senna podia ter o título antecipado, olha que mudança de plano, caso o Prost não pontuasse. O que aconteceu? O Senna bateu com o Prost, os dois saíram do carro, o Senna foi bicampeão. Em 91, o que aconteceu? Ele começou a disputar
corrida a corrida contra o Alain Prost. Em 91, ele não disputou mais com o Alain Prost, pessoal. O Alain Prost parece que deu uma parada na corrida, alguma coisa do gênero, não falou direito nesse documentário. E aí ele disputou com um inglês, acho que inglês, se eu não me engano, o Nigel Mansell, que era um ótimo piloto também. E aí o Mansell saiu numa pista errado lá, o Ayrton Senna ganhou o título e foi tricampeão. Depois que ele foi tricampeão, e aí o Senna continuou numa McLaren que estava muito mais fraco o carro, a Williams estava com um carro bem melhor na época e umas coisas meio mandrake lá que deixaram até básico no coisa, mas foi uma coisa bem mais séria, colocaram umas peças bem melhores, o carro era bem mais avançado que os outros, uma tecnologia bem melhor. O Nigel Mansell ganhou facilmente o campeonato, deu um banho na McLaren que não tinha um carro bom, que o Senna já começou a ficar revoltado. E em 93 foi a vez do Alain Prost voltar a correr, pessoal, e onde que ele fez uma única regra, que não tinha como piloto Ayrton Senna de equipe e nem o Nelson Piquet, que na minha opinião era o maior mau caráter, que vivia fazendo bullying com o Ayrton Senna e falando um monte de besteira. E aí quando que chegou em 93, ele ganhou a corrida de cabo a rabo, o Alain Prost. O Senna ficou revoltado e aí em 93, como o Prost ia se aposentar, o Ayrton Senna decidiu ir para o Williams. E aí em 94, o Alain Prost divulgou que ia se aposentar, que era a chance do Ayrton Senna ir para o Williams. Frank Williams contatou ele, falou com ele e chamou ele para a equipe. E aí quando que ele foi para a equipe, em 94, que foi a maior ironia do destino, eles tiraram aquela tecnologia avançada do carro, que falaram que não era permitida. Olha que safadeza, pessoal. 2 anos a equipe ganhando com um carro ilegal. Em 92 e 93, quando o Ayrton Senna vai para lá, eles tiram. Eu acredito que tem uma perseguição, com certeza, em cima do Senna. E aí, pessoal, ele começa a ter um carro muito ruim, começa a ter vários problemas na vida, começa a ficar desesperado, por causa que ele quer se mostrar o melhor piloto e tudo mais, e não consegue, o carro não rende. Até que ele tem uma conversa com os engenheiros, dias antes dele correr em Imola, no GP de San Marino, em 94, ele conversa com os engenheiros, que até o Frank Williams fala, se acontecer alguma coisa com o Ayrton Senna, vai ser sua culpa. Escuta o que ele está falando. Aí ele vai lá, vocês já sabem o que vai acontecer, tem um acidente na corrida de Imola, que o Rubinho Barrichello se acidenta no treino, um outro piloto acaba falecendo, o Ayrton Senna não ia correr, ele ia fazer um motim com os outros pilotos, falaram que era frescura, que ele devia correr o balete, né, para variar. Ele foi correr e é aquilo que aconteceu, pessoal. Quando ele entrou o safety car, que já teve um acidente, deu a bandeira lá para continuar correndo. Na primeira volta antes de ele dar a primeira volta lá, acho que na 6ª volta da corrida, se eu não me engano, ele teve aquele acidente trágico que ele bateu. E na minha opinião, pela minha visão atual, eu acredito que ele morreu já na batida, tá, pessoal? Eu acredito que ele bateu e já morreu e deram aquele verdadeiro migué, sabe? Ele morreu, não morreu, não. Ele já morreu lá. Tanto que tem aquele silêncio absoluto. Foi uma incompetência também para salvar vidas, essas coisas. Foi uma incompetência de não virem rápidos salvar um ídolo, né? E aí ele acaba falecendo daquela forma trágica. O Schumacher começa a reinar, né? Começa a reinar, como depois ele vai ser hepta e tudo mais. E acaba dessa forma trágica, né? Que mostra o velório dele, que foi o velório que teve mais pessoas. Foi o velório mais visitado e tudo mais. Mostra também a relação dele com as mulheres, né? Com a Xuxa, Adriana Galisteu e tudo mais, que a Xuxa foi o grande amor. Mas a série assim se sai muito bem. É muito legal ver uma coisa narrada pelo próprio Ayrton Senna. Eu li que são mais de 150 fitas que eles pegaram e pegaram os melhores momentos. E é narrado pelo Senna, que a cena melhor do documentário é o final, que ele fala que seja a sua classe alta ou baixa, faça com muito carinho tudo que você quer que você chega lá. Faça o que você puder que um dia você chega lá. Então, devido a esses motivos, pessoal, eu não vou nem falar que eu gostei, que eu não gostei, porque a série é muito boa. Se você é fã de Ayrton Senna, você vai amar, vai se emocionar, vai ficar revoltado, porque ninguém foi acusado, pessoal. Ninguém foi culpado pela morte, nem o Frank Williams, nem os engenheiros, nem ninguém foi acusado. Ninguém sabe por que ele morreu ou se foi algo intencional. A nota que eu dou para a série, eu dou nota 10, pessoal, nota máxima, porque eu sou muito fã de Ayrton Senna. Eu me emocionei no final, me emocionei na parte que ele ganha em Interlagos, que é uma das coisas mais emocionantes, que ele tinha tipo um tabu,
que quando ele ganhou ele estava sem marcha, e na outra ele deu um problema no carro, a outra ele bateu no bico do o japonês, bateu no bico, era retardatário e tudo mais. Então, desse motivo, eu dou nota 10. Mais do que recomendada a série. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme. Fiquem ligados e até a próxima.